A lenda do Santo Graal é contada em fábulas antigas como a história do Rei Arthur e da Távola Redonda. E até mesmo em filmes hollywoodianos com sucessos como Indiana Jones e a Última Cruzada e Código da Vinci, do Dan Brown. Essas histórias, apesar de diferentes em alguns aspectos, especulam sobre um artefato de poderes miraculosos que remete ao próprio Jesus Cristo. Mais do que isso, alguns até afirmam que o Graal pode ser uma pedra mágica ou mesmo a linhagem sagrada que carrega o sangue de Jesus. Mas o que disso tudo pode ser considerado realmente sério? Mais uma vez, aqui trazemos a história e o folclore por meio da exploração, misturados com a ciência, para explorar não só lugares, mas a literatura e conhecimentos perdidos para lançar luz sobre esse incrível tema. Vamos explorar textos esquecidos e fazer algumas ligações surpreendentes nesse nosso novo conteúdo. Prepare a pipoca e vamos lá! O Santo Graal é considerado em grande parte dos textos e publicações um artefato de incrível poder capaz de conceder ao seu portador vida eterna, abundância, cura, desejos e até juventude ilimitada. A linha mais tradicional cristã prega que o Graal foi o cálice usado por Jesus Cristo durante a última ceia. Posteriormente, esse mesmo cálice foi utilizado para recolher o seu sangue durante a crucificação. Essa sequência de eventos conferiu ao artefato seus poderes mágicos e até hoje ele é reclamado por algumas igrejas pelo mundo como guardiãs da peça. A própria lenda do Graal ressuscitou 1 milênio depois por meio de obras como Merlin, de Robert de Boron, e Parsifal, de Wolfram von Eschenbach. Todos eram identificados como poetas e trovadores, mas contaram uma história cheia de detalhes e mistérios que persistem até hoje com a história que aos poucos vem sendo revelada. Esses poetas escreveram sobre famosos cavaleiros lendários como o Rei Arthur e seus companheiros da Távola Redonda. Na lenda, a busca pelo Santo Graal é muitas vezes retratada como uma jornada espiritual e iniciática, na qual os cavaleiros devem superar várias provações e desafios para provar a sua pureza de coração e dignidade. Robert de Boron acrescentou um ingrediente novo nessa história, o personagem bíblico José de Arimateia. Em Merlin, Arimateia é encarregado de guardar e proteger o Santo Graal, fugindo de barco para a atual Inglaterra e fundando lá a primeira sociedade cristã britânica, onde se localiza hoje a atual cidade de Glastonbury. Para quem já é familiar com Avalon, o lugar mítico que encerrava o corpo do rei Arthur é exatamente essa localização. Outras especulações dizem que o próprio Arthur era descendente direto de Cristo e foi tutorado por Arimateia, que era o velho Merlin, dando origem inclusive à própria lenda do Sangreal, ou o sangue real, que é uma alternativa à teoria do cálice objeto. A linhagem sagrada de Cristo é uma teoria bastante contestada, mas que ganhou bastante notoriedade recentemente com o trabalho de Dan Brown. Vários autores fizeram trabalhos investigativos para ligar essa história com possíveis evidências ao longo dos milênios nos monastérios, bibliotecas e até em relatos escritos. Alguns autores e pesquisadores acreditam que José de Arimateia iniciou uma linhagem secreta de guardiões do Sangreal após a sua chegada na Europa. Essa linhagem, que acredita-se ser diretamente descendente de Jesus Cristo e Maria Madalena, é conhecida como o próprio Graal vivo, ou seja, os portadores do sangue de Cristo com os seus poderes e a sua realeza. A linhagem de Cristo é vista como um segredo escondido pela Igreja Católica, que tentou ocultar o fato de que Jesus tinha uma esposa, Maria Madalena, e que seus descendentes viveram até hoje. Talvez isso fosse conveniente como uma forma de proteger a linhagem de possíveis perseguições e assassinatos, mas ao mesmo tempo era desejável para uma igreja em ascensão por meio do Império Romano para a preservação do seu poderio. Outra parte dessa lenda
cita a dinastia Merovingia, que governou a França do século V ao século VIII e que era descendente de Jesus Cristo e de sua esposa Maria Madalena através da mesma linhagem secreta chamada Sangreal. Os reis merovingios eram conhecidos como reis sagrados e eram considerados investidos de uma autoridade divina, já que supostamente possuíam sangue sagrado de Jesus Cristo em suas veias. Essa história se originou no século XII com o livro Percival, ou Conto do Graal, escrito pelo poeta francês Chrétien de Troyes. Alguns estudiosos acreditam que a lenda dos merovingios pode ter alguma base histórica. No entanto, apesar de muitos indícios, ainda faltam ligações concretas que realmente apoiem a ideia de que a dinastia era de fato descendente de Jesus Cristo. Wolfram von Eschenbach, um dos autores mais misteriosos da nossa pesquisa, adicionou uma nova dimensão na lenda do Graal. O Graal não era um cálice ou uma linhagem, mas sim uma pedra. Segundo a lenda de Wolfram von Eschenbach, a pedra do Graal era feita de uma substância chamada lapis exilis, ou pedra de exílio, que supostamente caiu do céu em forma de um meteorito. Essa pedra era a fonte de poder e de vida do Graal, e somente aqueles que eram puros de coração e virtuosos poderiam se aproximar dela e usarem os seus poderes. Essa lenda tem uma incrível similaridade com a lenda da Pedra Tintamani da Ásia e com a própria lenda da Esmeralda de Lúcifer, que podemos desdobrar em conteúdos futuros. Da mesma forma que as similares lendas, a pedra era descrita como tendo propriedades curativas e era usada para curar feridas e doenças, realizar desejos, bem como também proporcionar visões e revelações espirituais. Além disso, o Graal, segundo von Eschenbach, é visto como um símbolo de redenção espiritual. Esse mito conversa bastante com a pedra filosofal ou pedra alquímica que já citamos num conteúdo sobre a alquimia do filme Uma História Sem Fim. Aqueles que procuram o Graal devem se tornar virtuosos e puros de coração a fim de ganhar o direito de se aproximar da pedra do Graal e utilizar os seus poderes. Esse conceito também encaixa perfeitamente no acrônimo Vitriol, muito utilizado por iniciados, alquimistas e buscadores sinceros para achar a sabedoria suprema. Vitriol é um acrônimo latino que representa a frase Visita interiora terre retificando in venis occultum lapidem, que quer dizer em português, visite o interior da terra e retificando ou purificando, você encontrará a pedra oculta. O vitriol é um convite para que o alquimista empreenda uma jornada interior em busca da sabedoria e da transformação pessoal, retificando e purificando a si mesmo para encontrar o segredo oculto dentro de si e alcançar a tão famosa pedra filosofal. Mas e aí, o que os templários têm a ver com isso? Os templários oficialmente foram uma ordem militar e religiosa fundada no século XII, durante as Cruzadas, com o objetivo de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. Eles se tornaram uma das ordens mais poderosas e influentes da Idade Média, acumulando riqueza e propriedades em toda a Europa. Coincidentemente, nessa mesma época surgiram as histórias do Graal que citamos acima, von Eschenbach, Boron, Troyes. A relação dos templários com o Santo Graal é um tema recorrente em muitas lendas e vem tentando ganhar espaço com novos indícios que vêm sendo levantados por meio de pesquisa. Nesse caso, quase todas apontam que os templários eram os guardiões do Graal, seja ele um artefato ou seja ele uma linhagem. Uma das correntes prega que os templários teriam descoberto e protegido o Graal durante as Cruzadas. Uma das lendas mais famosas sobre os templários e o Graal, eles teriam encontrado o Graal em Jerusalém, abaixo do Monte do Templo, onde fixaram a fortaleza por vários e vários anos. E aí eles levaram para a Europa. Essa história também prega que o Graal teria sido protegido em algum lugar na França pelos templários. Na linha do Graal vivo, outra teoria sugere que os templários teriam encontrado os segredos ocultos sobre a linhagem de Jesus Cristo e teriam protegido esses segredos por meio da guarda dessa linhagem até os dias de hoje. Os templários, pela história oficial, foram dissolvidos em 1307
quando o rei francês Filipe IV iniciou uma campanha para destruí-los e confiscar a sua imensa riqueza. Ele acusou a ordem de práticas heréticas, incluindo a adoração ao demônio, blasfêmia contra a igreja, e eles também foram acusados de realizarem cerimônias secretas que possivelmente envolviam esse graal. As acusações foram baseadas principalmente em confissões obtidas sob tortura. Filipe IV também usou a sua influência sobre o Papa para convocar um concílio e julgar os templários. Muitos membros da ordem foram presos, torturados e executados, incluindo seu líder, Jacques de Molay, que foi queimado vivo na fogueira em 1314. A lenda diz que antes de morrer, de Molay amaldiçoou seus acusadores, incluindo o rei Filipe e o Papa Clemente, dizendo que eles iriam morrer antes do final do ano, o que realmente aconteceu. Embora a ordem tenha sido oficialmente dissolvida, muitos templários fugiram e se refugiaram em outras ordens ou sob a proteção de reis europeus. Alguns historiadores acreditam que a influência dos templários sobreviveu através de suas conexões com outras ordens, incluindo os hospitaleiros em Malta, os cavaleiros teutônicos na Alemanha e até mesmo em Portugal e no Novo Mundo, aqui nas Américas. Vimos aqui muitas teorias, algumas realmente surpreendentes sobre a história do Santo Graal. Não queremos aqui convencer o neófito de que uma versão é mais correta do que a outra, ou até mesmo que todas elas podem ser reais. Cabe a cada um analisar o mérito das informações com a sua própria sabedoria. Fica ao final, mais uma vez, perguntas que nos estimulam a pesquisar mais e pensar sobre a lenda e a tradição oral contada. Qual foi a real missão dos Cavaleiros Templários? Teriam sido regidos por uma organização ainda mais oculta? Por que ao chegar em Jerusalém eles se instalaram exatamente acima do Monte do Templo e mantiveram-se fortificados por anos antes de partir? Seria o Graal realmente um objeto? E que várias religiões e crenças consideram histórias similares sobre esse artefato. Teriam sido os Cavaleiros Templários extintos ou continuam existindo até hoje em diferentes disfarces, mas com a mesma missão e simbolismo? Recentemente, fizemos uma jornada onde estivemos em contato direto com essas histórias. Em breve, vamos colocar mais aqui para vocês. A verdade está lá fora.